A oitava lição do quarto trimestre de 2022 da classe Adolescentes trará o seguinte título: O Mandamento do Amor ao Próximo. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Dama e sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição 8 da classe de adolescentes. Pela graça de Deus, nós já chegamos nessa oitava lição. E antes de nós falarmos a respeito de amor ao próximo, eu gostaria de pedir que você, por favor, já deixasse o seu like aqui nesse vídeo. Observe aí se você é inscrito ou não nesse canal. Se você não for, por favor, inscreva-se aqui nesse canal e também deixe o seu comentário, se você quiser deixar uma sugestão, alguma dúvida que você tenha, ou se você quiser comentar de onde você está me assistindo, se você é aluno ou se você é professor da classe Adolescentes, por favor, fique à vontade. Vamos lá para a nossa aula, falar de amor ao próximo, que é o título da nossa lição. A leitura bíblica está lá no Evangelho de João, capítulo 13, dois versículos, o 34 e o 35. Lembre-se de já deixar a Bíblia aberta nos versículos, porque nós não temos a leitura bíblica descrita na lição da classe Adolescentes. O versículo-chave, que a lição chama de a mensagem, está lá na Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 7. E nos diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Como objetivos, nós temos 3. Então lá, primeiro, apresentar o princípio do amor presente no Antigo e no Novo Testamento. Segundo, demonstrar que o amor cristão deve ser a resposta da igreja para este mundo tão marcado por maldades. E terceiro, desafiar os adolescentes a vencerem o mal com o bem. Antes de começar, eu gostaria de lembrar a você, professor, que é sempre bom nós tentarmos iniciar a aula com um questionamento, com uma pergunta, tentando ver ali o que os nossos adolescentes entendem desse assunto, que eles sabem sobre esse assunto. Porque dessa forma nós conseguimos nos aprofundar em um ponto da lição específico que eles tenham mais dificuldade. A nossa lição é dividida em 3 pontos, mas talvez os seus adolescentes tenham dificuldade na compreensão em si do que é amor próprio. Eu me lembro que na adolescência, mais ou menos na idade que os alunos dessa revista têm, eu não entendia muito bem a questão do amor ao próximo, porque o amor que a nossa cultura nos passa, nos mostra que nós somos, que nós consumimos, todos os dias, é muito ligado ao amor romântico. Então, quando se fala de amor, já se pensa em casal, em final feliz, em romance, em beijo, em namoro, em casamento. Não vem à nossa cabeça primeiro o amor de mãe, primeiro o amor de amigos, primeiro o amor bíblico. Por isso é importante nós iniciarmos a lição tendo uma base, tendo uma ideia do que é que os nossos adolescentes entendem a respeito de amor ao próximo. Na verdade, que eles entendem sobre amor. Depois, eles vão entender, a respeito de amor ao próximo. Assim vai ficar mais fácil para você, professor, caminhar aí pela sua lição, sabendo o que é que os seus alunos, entendem a respeito desse assunto. Vamos lá para a nossa introdução, para o Vamos Descobrir, que diz assim: Nesta lição, nós vamos apresentar o amor como um comportamento. Veja só, provavelmente seus alunos nunca ouviram falar que o amor pode ser um comportamento, porque o amor está muito ligado a sentimento, a sensação, eu sinto que amo uma pessoa. Eu sinto um carinho enorme por um amigo que vai se transformando numa amizade bem colorida e aí vira paixão, vira amor, vira namoro. Veja que falar do amor como um comportamento é quase um contrassenso nos dias que nós vivemos. Então, essa lição ela vai desmistificar muito a respeito do que nós temos como certo e que eu tenho quase certeza que os adolescentes também têm a respeito do amor. O texto bíblico base da nossa lição apresenta o amor como referência dos discípulos de Jesus. Sim, o emprego do amor é a forma mais eficaz de provar que somos discípulos de Jesus, especialmente nestes últimos dias. O amor na prática, não como um discurso, é o que vai apontar para a nossa relação com Deus e com a sua palavra. Só essa introdução já é para dar um nó na cabeça dos adolescentes. Se dá até na nossa, que somos crentes maduros, que precisamos ser lembrados diariamente do amor ao próximo, imagina para os adolescentes que estão ali crescendo, amadurecendo no entendimento da palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor nos fala que o amor na prática, não como um discurso,
Perceba que a nossa geração é a geração cheia de discursos. Nós somos a geração que mais entende de discurso, de narrativa, de storytelling, de construção de uma narrativa, porque nós somos a geração da internet. Então nós imaginamos a forma de fazer um post, de fazer um carrossel. É o nosso pensamento. A geração dos adolescentes ainda, né, se a minha geração é a geração do YouTube, a geração deles é a geração do TikTok. Então eles estão ainda mais avançados do que nós a respeito de discurso. Agora, a lição já vem no ponto. Falar amor na prática, não como um discurso. Porque o discurso de amor ao próximo é bonito. E é simplório, né? Amar o seu próximo. Agora, na prática, quem é esse próximo? Começa a dificultar, né? Então vamos caminhar lá no primeiro ponto, que nos diz assim: o mandamento do amor na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela testemunha que Deus amou a humanidade de forma grandiosa e por isso enviou o seu único filho para salvar a humanidade. João escreveu: Deus nos amou primeiro. Enfim, o tema do amor está muito presente nas Escrituras. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus amou o povo de Israel que ele mesmo escolheu e formou. Por meio de um profeta, Deus disse: povo de Israel, eu sempre os amei. E continua a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu os amo com um amor eterno. Com um amor que não se limita ao tempo em que vocês estão. É um amor eterno. Que declaração mais linda, né? Que o Senhor fez para nós. Uma expressão do amor de Deus muito recorrente é a demonstração de bondade e de misericórdia. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Noé e de sua família, que foi poupada do dilúvio, no resgate de Raabe e de sua família, que creram no Deus de Israel e foram salvos da destruição de Jericó, e ainda na redenção da cidade de Nínive, onde os moradores se arrependeram dos seus pecados mediante a pregação do profeta Jonas e foram poupados do juízo. A prática da misericórdia também é ordenada por Deus através dos profetas. Zacarias escreveu: eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Então, o que nós entendemos do que nós lemos agora? Que no Antigo Testamento o amor é muito colocado em prática, né? Ele sai do discurso e entra na prática através da demonstração, da prática, do exercício, da ação de compaixão e bondade, né? De bondade e de misericórdia. Então, o que nós entendemos aqui? Que quando nós falamos de amar alguém, não é o amor romântico. Não significa que você vai abraçar aquela pessoa, levar para tomar um chá, levar para a noite do pijama. Isso precisa ficar bem claro na mente dos nossos adolescentes. Quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando de você pegar aquela pessoa e se tornar o melhor amigo dela. Até porque não seria possível sermos amigos de todas as pessoas que são próximas, né? Amor ao próximo traduz-se como, né, vai para a prática como uma expressão de bondade e de misericórdia. Amor ao próximo, que a gente ouve muito dizer, né, é desejar ao outro e fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você, aquilo que é bom. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa que se ama, né, que entende do amor, não que é uma pessoa egoísta, não que é uma pessoa que tem, né, um egocentrismo, não. Uma pessoa que tem um amor saudável por si próprio, que se valoriza, que tem um amor bíblico, né, do mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa pessoa, ela precisa ser capaz de amar ao próximo dela. Por que a Bíblia nos ordena? Por que Jesus nos ordena, nos traz como mandamento o amor ao próximo? Porque imagina, nós enquanto seres humanos, temos irmãos terrenos na Terra, né? Irmãos na família da fé, e temos irmãos de convivência, de sangue, e também temos os nossos irmãos no sentido de humanidade. Como pessoas, como seres humanos, nós somos todos semelhantes, muito parecidos. Né? O que nos diferencia é a nossa criação, é o idioma que nós utilizamos, é a nossa condição financeira, é o tempo que nós nascemos, né? Uma pessoa que nasceu no século XVI se diferencia de uma que nasceu no século XXI. Agora, o que nos torna semelhantes é muito maior, é muito mais significativo. E é por isso que nós, enquanto cristãos, precisamos amar o nosso próximo. Porque como é que nós, que bebemos de Deus, que dizemos que somos cristãos porque somos parecidos com Cristo,
não exerceremos atos de bondade e de misericórdia para com os nossos próximos? Como? Como alguém que diz que é filho de Deus, que ama o Senhor, que deseja o céu, passar o resto da vida, né? A eternidade inteira com o Senhor, é alguém que não vai amar o seu próximo, que não vai agir com bondade, com misericórdia para as pessoas com quem ela convive, que ela vê. Como que nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas se nós não conseguimos amar nem o nosso próximo, que nós vemos, que está no nosso convívio? Então, amor ao próximo não significa transformar essa pessoa, esse próximo, em melhor amigo. Lá no Antigo Testamento, nós vimos claramente pelos exemplos citados biblicamente falando, Noé, Raabe, que era traduzido como atos de bondade e de misericórdia. Agora nós vamos ver como no Novo Testamento o amor era interpretado. Então aqui nos diz assim, que a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade, através da encarnação, do nascimento, vida e obra vicária do Senhor Jesus, está posta no Novo Testamento. Então esta é a maior expressão de amor que nós poderíamos ver. O maior ato de amor já visto na humanidade, já mencionado, é quando Jesus entra no tempo, né? Quando há uma brecha no tempo, uma divisão no período, né, dos tempos e das estações, e o Senhor entra nele e passa a se tornar carne, pessoa como nós. Ele continua 100% Deus, mas se torna também 100% humano. E ele não só vem ao mundo de uma forma milagrosa, lindíssima. Nós estamos prestes a, mais uma vez, comemorar o Natal, e nessa época nós nos lembramos muito desta encarnação, né, do Deus Filho. Mas não bastasse isso, o Senhor ainda viveu aqui conosco. E mais do que isso, ele provou o amor dele por nós com o seu sacrifício vicário, com a sua morte de cruz, que nos propiciou a oportunidade de nos batizarmos, de aceitarmos a Jesus e de reconhecê-lo de reconhecê-lo, né, como nosso Deus, e de nos tornarmos filhos do Pai, de nos tornarmos irmãos de Jesus, de tê-lo como nosso irmão por adoção, né? Então veja que este é o maior ato de amor da humanidade, e o Novo Testamento já se inicia nos mostrando que a tradução de amor no Novo Testamento é servir, porque Jesus veio para servir. Então aqui nós estamos vendo que amor, mais uma vez, não é pegar uma pessoa e transformá-la em seu melhor amigo. Amor não se restringe ao amor romântico, a beijo, casamento, mãos dadas, abraço, intimidade. Não, não. Amor, nós estamos falando primeiramente de bondade, de misericórdia, de servir alguém, de ter a capacidade de se doar por alguém. Isso é amor. Continuando. O Senhor Jesus nos ensinou o que é o verdadeiro amor. O amor ágape, a expressão máxima de amor, foi ensinada a nós por Jesus, quando o verbo se torna carne. E ele ordenou a prática do amor a todos os seus discípulos. Ops, com licença. Nós estamos aqui em Curitiba com o tempo esfria, esquenta, e aí a voz fica bem comprometida. Mas vamos lá, continuando. O Senhor disse que existem dois mandamentos principais: amar a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. Então o Senhor reduziu, né, os mandamentos, ou colocou dois como principais, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Por que o Senhor faz isso? Será que o Senhor fala, poxa, né, amar ao próximo? Poxa, Senhor, não tinha nada melhor para pedir? Mas veja que, quando eu amo a Deus acima de tudo, quando nada ocupa o lugar de Senhor na minha vida, quando eu tenho a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas. Tem uma aula da lição de juvenis, eu vou deixar linkada aqui, ou aqui no card, falando sobre amar ao próximo, e aí você pode ver, e também temos uma aula sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou deixar a aula linkada aqui para vocês, as duas, e aí você, professor, né, se quiser assisti-la, eu acho que vai ajudar a organizar a aula deste domingo. Mas continuando, quando nós pensamos em cristianismo, em amar a Deus acima de todas as coisas, em amar ao nosso próximo, nós vemos que dessa forma nós conseguiremos estar mais próximos do que o Senhor planejou para a nossa vida. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo já me fará alguém mais próximo do Senhor, um cristão autêntico, porque eu estarei ocupada com funções que são nobres e que me edificam e que me levam para mais perto do Pai,
que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, e quem ama a Deus faz o que agrada ao Senhor, por isso não é que não é uma pessoa que não peca, não é que não é uma pessoa, né, que sofre tentações, mas é uma pessoa que escolhe lutar contra o pecado e permanecer-se santo, permanecer-se com as vestes alvas. É uma pessoa que luta contra a tentação no sentido de dizer eu não aceitarei. A tentação é um convite ao pecado. E essa pessoa vai dizer não pecarei, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. E no relacionamento com o próximo, ela vai dizer por amor ao meu próximo, eu vou agir com bondade, eu vou agir com misericórdia, eu vou agir com servindo essa pessoa. Então, mesmo que essa pessoa me machuque, que essa pessoa me magoe, mesmo que eu seja trapaceado, eu agirei com bondade, agirei com misericórdia. Dessa forma, nós estaremos muito mais próximos de Cristo do que de nós mesmos. E o segredo do caminhar com Jesus, do Evangelho, é negarmos a nós mesmos, a nossa carne, pegarmos a nossa cruz e então seguirmos a Jesus. É por isso que o Senhor fala que os mandamentos principais são amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, porque quando eu fizer estes dois, eu estarei mais perto de Cristo do que da minha própria carne. Amém? Vamos continuar então? No ponto 2, nós vemos que o amor é antídoto. O desamor é uma prática comum na nossa sociedade. E ele pode ser manifestado da seguinte forma: quando há maldade, indiferença ou violência. E é claro que existem vários tipos de violência. Existe a violência física, mas também existe a violência de ordem emocional, como o bullying, por exemplo, que a lição vai nos citar, ou com postagens ofensivas que são feitas em redes sociais. Na nossa geração, uma das formas de agredir uma pessoa, de violentar uma pessoa, é expondo-a às redes sociais. Existe até uma frase muito conhecida no nosso meio hoje em dia, que é o print é eterno, né? Que as pessoas falam muito sobre isso. Você pode postar algo por 2 segundos, 5 segundos, 20 segundos que nunca mais vai ser apagado. O print, né? Se alguém printa aquilo ali, vai durar para sempre. Então veja que na nossa sociedade há muitas formas, né, de se praticar o desamor. Com a indiferença, nós vemos que ela enfraquece as amizades, ela afasta as pessoas, ela causa desconexão e distanciamento, porque ela é como um agente corrosivo que estraga os relacionamentos, seja na família ou entre os amigos. Porque a prática da indiferença machuca as pessoas, pois provoca solidão, sensação de rejeição e mágoas. Sabe, quando alguém olha pra gente com indiferença ou fala com a gente com indiferença, a gente se sente muito mal, não é mesmo? Quando você às vezes chega num lugar para buscar uma informação e a pessoa nem olha para você, fala rispidamente, a gente fica magoado, a gente fica sentido. Um animal doméstico, um cachorro, por exemplo, se você fala de forma indiferente com ele ou de forma ríspida, ele, né, coloca a caudinha entre as pernas e vai lá pro cantinho. Veja que a indiferença, agir de forma, sabe, tô nem aí, é algo muito comum na nossa sociedade. Nós vivemos numa geração que está acostumada a viver mais ou menos assim, o que importa sou eu. Nós vivemos numa geração que prega muito o egoísmo, né? Faz o seu, luta pelo seu, corre atrás do seu, e o resto, né, fique para lá. Veja que isso não é bíblico. A indiferença é um dos maiores sintomas da falta de amor cristão, de amor bíblico no nosso mundo. Porque agir com indiferença para com o seu próximo, para com o seu semelhante, para com a pessoa que está próxima de você, seja na escola, em casa ou na igreja, né, para os nossos adolescentes, é uma tristeza. E é muito comum nessa fase de adolescentes que se inicie uma indiferença aos pais, uma indiferença aos sacrifícios que os pais fazem, uma indiferença às boas ações dos líderes, né, da tentativa dos líderes de fazerem algo de bom pelos adolescentes. A indiferença, ela tenta muito os nossos adolescentes. É por isso que eles precisam entender que a indiferença é uma forma de desamor. Quando você pratica a indiferença, você está indo no caminho oposto do que a Bíblia nos ensina, que é o amor. Então, ser indiferente com uma pessoa é tratá-la de uma forma horrível. Porque, como seres humanos, nós precisamos ser empáticos, caridosos, amar as pessoas. Aí você vai me dizer, mas né, às vezes a pessoa está sem tempo, às vezes é uma pessoa que pode provocar algum tipo de ameaça. Gente, isso acontece muito mais com as pessoas que a gente conhece, né? A indiferença, ela nos pega realmente com as pessoas que são próximas a nós.
Que quando, às vezes, nós tratamos muito melhor as pessoas que nós não conhecemos, um vendedor, uma pessoa que vem, né, que você encontra na rua, enfim, um amigo distante, um colega de escola, do que nós tratamos as pessoas bem próximas de nós. Né? As pessoas que nós mais convivemos são as que mais conhecem o nosso lado ruim, o nosso lado pecaminoso. Então, a indiferença é um ato muito comum para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, é sim um ato de desamor. Lembre os seus alunos disso, professor. Talvez eles não tenham se deparado com. Parado para pensar, na verdade, com o que é a indiferença. Mas, muito provavelmente, eles têm praticado a indiferença. Continuando. As pessoas que são discípulos, discípulas de Jesus Cristo, elas foram alcançadas pelo seu amor e não conseguem ser indiferentes diante da dor do próximo ou das mazelas do mundo. O amor nos conduz à empatia e à compaixão. A empatia é a capacidade de compreender a dor do outro e de respeitar essa dor. E já a compaixão é um sentimento piedoso que produz atitudes de misericórdia. O que nós precisamos aprender com isso? Que quando eu amo alguém, esse é o antídoto para o desamor. Esse é o antídoto para os nossos pecados, para as nossas falhas. Porque se nós amamos alguém, eu não vou agir com indiferença com aquela pessoa, seja ela uma conhecida minha ou não. Sabe, às vezes as pessoas estão passando por dificuldades e nós damos de ombro. Às vezes tem uma pessoa próxima a você que quer só desabafar, mas você não está afim de ser ombro para ninguém. E enquanto cristãos, nós precisamos aprender que o Senhor espera que nós tenhamos compaixão, que nós sejamos empáticos. É necessário que os nossos adolescentes, professor, aprendam que no Evangelho, que na família de Cristo, nós somos ensinados a sentir a dor do outro, a chorar com os que choram, a ser um ponto de apoio. Um dia será você. Só que nós precisamos não só esperar o nosso dia e falar, poxa, ninguém veio, mas você já foi? Né? Você já foi o ombro de alguém? Você já ajudou alguém em oração? Às vezes as pessoas não conseguem nem falar o que elas estão passando. Aí, como cristãos, nós podemos dizer, eu vou te ajudar em oração. Não precisa falar nada não, tá? Pode deixar que eu vou orar por você. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de compaixão, é um ato de empatia. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós olhemos para os nossos próximos, para as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos semelhantes, e tenhamos amor por elas. Tenhamos a capacidade de sentir a dor delas e de falar, eu vou te ajudar em oração. Agora, se você pode ajudar de uma outra forma, também deve ajudar dessa outra forma. Então, aqui nos diz que o amor de Cristo nos conduz ao enfrentamento da indiferença. Nós que somos cristãos precisamos olhar para o nosso próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor, com amor, com carinho, com compaixão, com misericórdia e se perguntar o que é que eu posso fazer pela pessoa que está ao meu redor. O que é que eu posso fazer pelo meu próximo, né? Pela pessoa que está aqui do meu lado, porque isso é cristianismo. É sair do discurso e chegar até a prática. Ter a capacidade de colocar o seu amor em ação. Lá no ponto 3, nós iremos desafiar os adolescentes a vencer o mal com o bem. Então, diz assim, a Bíblia nos desafia. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Em um mundo onde a prática do pecado e da malignidade é corriqueira, nós, os cristãos, somos chamados para ser uma geração separada, que segue os princípios do reino de Deus. A prática do amor é a prática do amor é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. E por isso, Jesus espera que as nossas atitudes no dia a dia reflitam os seus ensinamentos. Isso porque o amor, para além de uma manifestação de sentimento, é uma decisão de fazer e promover o bem. Então, aqui nós temos algumas atitudes que nós, como cristãos, podemos utilizar para demonstrar o amor. Primeiro, a prática da bondade. Jesus ordenou que os seus seguidores fossem benignos até com as pessoas ruins. 2, o perdão. O perdão é um mandamento. E aqui nos fala que nós devemos perdoar a todas as pessoas que nos fazem o mal. 3, atos de misericórdia. A compaixão e a bondade nos conduzem a um comportamento misericordioso. Ser misericordioso é uma característica do próprio Deus. Por isso, nós que somos filhos de Deus também devemos praticar a misericórdia. Mas como é que se pratica a misericórdia? Bom, oferecendo ajuda
ao necessitado ou estendendo a mão para quem precisa de apoio e de acolhimento. Que essa lição nos ensine que amor ao próximo é a nossa forma de mostrar, de praticar. E aqui de mostrar não significa de mostrar no sentido de aparecer, mas de mostrar no sentido de ser. Nós mostramos todos os dias quem nós somos. Então, se você fala alto, se você anda correndo, se você fala muito rápido ou muito devagar, você está mostrando quem você é. Então, se você pratica o amor, se você tem atos de misericórdia, se você oferece ajuda, se você olha com compaixão, se você pratica o olhar atento ao invés da indiferença, você está mostrando que a sua essência é Cristo. Que você não apenas serve ao Senhor lá na igreja, aos finais de semana, mas que você verdadeiramente é cristão, é convertido, vive na contramão do mundo. Então você demonstra atos de amor e bondade. Lembrando que nós, sozinhos, não conseguimos ser empáticos, altruístas, ter misericórdia, agir com benignidade, porque não é na força do nosso braço, vem de Deus. É por isso que o texto que nós lemos no início, a leitura-chave da nossa lição, nos diz que, queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Para que nós, seres humanos caídos, que estamos em pecado, consigamos amar alguém, isso significa que nós somos filhos de Deus. Então nós bebemos do amor que vem do Pai, que reflete em nós e então reflete, passa as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que nós precisamos amar a Deus e conhecer a Deus, para então conseguirmos amar ao nosso próximo, demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar benignidade, misericórdia para com as pessoas que estão ao nosso redor. Resumindo, para conseguir exercer o mandamento do amor ao próximo, eu preciso ser cristão. Eu preciso ser cristã. Toda a chave para a interpretação da Bíblia e para sair do discurso e ir para a prática está em ter Jesus como nossa essência, ter Cristo como a nossa base, ter Jesus, a Bíblia Sagrada, como nosso filtro de vida. Então, será que eu estou sendo muito indiferente com as pessoas ao meu redor? Bom, a Bíblia me diz que eu preciso amar ao próximo. Como é que eu amo o próximo? Com atos de misericórdia. Como é que eu amo ao próximo? Com bondade. Como é que eu amo ao próximo? Entendendo que Jesus morreu por mim e pelo meu próximo também. E que o Senhor deseja, assim como Ele já me salvou, deseja também salvar as pessoas que estão ao meu redor, ao nosso redor. É isso que os nossos adolescentes precisam sair dessa aula entendendo que o amor ao próximo, ele é comum, ele é o segundo passo das pessoas que se convertem, que aceitam a Jesus. E que por estarem agora com Cristo, estarem crucificadas com Cristo, elas conseguirão desenvolver o amor próximo para as pessoas, o amor ao próximo, para as pessoas que estão ao redor delas. Amém? Professor, Deus abençoe a sua aula neste domingo, que o Espírito Santo te capacite, conduza a sua aula, coloque as palavras certas na sua boca. Em nome de Jesus, será uma aula abençoada. Muito obrigada por me assistir até aqui, eu fico muito feliz. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.